Olá, tudo bem? Você sabe qual é a diferença de autoridade e poder? O que eu quero dizer com isso? Qual é a diferença de uma pessoa que tem poder e de uma pessoa que tem autoridade? Então eu vou te dizer assim, vamos falar dentro de um ambiente corporativo, um ambiente profissional, mas isso pode servir para qualquer área da sua vida, até um ambiente familiar e outros contextos, tá? Mas dentro de um ambiente profissional, você provavelmente já ouviu um ditado que diz assim: é, pode, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, o poder é algo de cima para baixo. Então, o poder, pessoas brigam pelo poder, pessoas lutam pelo poder. A gente vê muito isso dentro de um contexto político, por exemplo, pessoas brigando por poder porque elas querem mandar, elas querem ter as pessoas para lhes servir, elas querem ter seus servos, seus funcionários. E quantas vezes a gente ouve, a pessoa quer estar no ar-condicionado, ela quer estar numa boa sala, numa sala de... ela quer mandar. E muitas vezes a gente observa que essas pessoas que mandam, muitas vezes são criticadas porque dizem que não tem capacidade, que não tem inteligência, mas ela manda. E ela tem o poder da caneta, vamos dizer assim. No ambiente corporativo, às vezes um gerente, o próprio dono, um encarregado, um supervisor, um executivo, que ele tem um poder, ele tem um cargo que ele pode contratar e demitir quem ele quiser, segundo o que ele imagina. Então, esse poder, muitas vezes, ele é desejado pelas pessoas. E ele é um poder que muitas vezes cria conflitos, cria dores, mágoas, ressentimentos, ódio. Pessoas morrem por causa do poder. Pessoas matam outras por causa do poder. O poder é algo ruim pelo sentimento que se causa. Quem está abaixo de uma pessoa poderosa é comum se sentir injustiçada. É comum se sentir a vítima, a parte mais frágil, né? Quantas vezes uma pessoa é mandada embora de uma empresa por alguém, pelo chefe, uma pessoa que tem poder, e ela culpa aquela pessoa, ela cria uma inimizade, ela cria ódio, ela deseja até matar a pessoa. E muitas pessoas amam e querem ter o poder, seja para humilhar, seja para mandar, seja por uma questão de status. Então o poder ele pode ser adquirido. O poder ele pode ser adquirido por meios lícitos e ilícitos, justos e injustos. Mas um relacionamento de uma hierarquia, de um ambiente de trabalho, um ambiente profissional, até de governo, voltado pela visão do poder, do chefe, é muito ruim, é muito desagradável, é muito desgastante. As pessoas fazem as coisas na marras, obrigadas, elas fazem as coisas com ressentimento, com ódio, com raiva, com rancor. Isso é muito ruim. Essa é a parte do poder. Agora, e a autoridade dentro do mesmo ambiente? A autoridade é diferente, porque o poder, ele muitas vezes ele é imposto. A autoridade ela é adquirida. Você não impõe alguém reconhecer em você uma autoridade. Isso tem que fluir voluntariamente da outra pessoa. Quem que você considera uma autoridade no seu trabalho? É você que vai considerar, não é ele que exige de você. Quem você considera uma autoridade na sua repartição, na empresa? E qual é o conceito de autoridade? É alguém que impõe? Não. A autoridade começa com alguém que faz, alguém que realiza. A autoridade ele conquista pelas suas próprias ações.
pelos seus próprios resultados e outros reconhecem isso nele. Não tem uma imposição, não tem uma hierarquia, um domínio, não. Então deixa eu te falar um pouco sobre autoridade. Eu acho que todos nós devemos buscar ter autoridade e não devemos lutar pelo poder. O poder corrompe, o poder, ele não são sentimentos nobres, não são sentimentos que vão trazer honra ao longo da sua vida e você vai olhar para trás e se você busca poder, se você age pelo poder que você tem, ou você age buscando poder, talvez você fique muito frustrado com sua própria vida, crie inimigos e seja muito ruim. Eu não te recomendo isso, eu te recomendo você buscar autoridade. Então, para falar de autoridade, até para você, de repente, ter uma inspiração, eu vou usar um texto muito conhecido de Gênesis, uma história muito conhecida, independente da sua religião. Nós vamos fazer um contexto aqui, vamos analisar esse texto não pela parte teológica, mas mais pela parte de convivência, de atitude de alguém que obteve autoridade. Então vamos falar de José. Provavelmente você já ouviu falar de José do Egito. A história dele está registrada, nós vamos falar do capítulo 37 de Gênesis até o 44, e nós vamos falar um pouco sobre José. Olha que interessante. A história de José começa quando ele tem um sonho. Ele era um dos filhos mais novos, o pai dele, Jacó, tinha 4 esposas e 12 filhos. José, nessa ocasião que ele tem um sonho, ele é o mais novo, é filho de Raquel, que era a esposa que Jacó mais amava. Então o que aconteceu? José tem um sonho e chama seu pai, seus irmãos, ele é o mais novo, e o sonho dele, ele diz: pai, eu sonhei que o sol, a estrela, o sol e a lua, e mais 11 estrelas se curvavam diante de mim. E o pai ficou intrigado. Como é que pode isso, meu filho? Quer dizer que eu e sua mãe vamos nos curvar diante de você e seus irmãos? O que aconteceu na trajetória de José? Depois desse sonho, ele passou a ser ainda mais odiado pelos seus irmãos. Porque era alguém que queria ser melhor do que todos, sendo o menor, o mais novo. Era alguém que parece que queria usurpar o poder. E esses irmãos ficaram extremamente enfurecidos. A Bíblia vai dizer que Jacó guardou aquela situação no coração, também achou estranho. E por conta desse sonho que José teve, os seus irmãos pretenderam matá-lo. E a frase deles, Gênesis 37:20, vai dizer o seguinte: vamos matá-lo e vamos ver o que restará do seu sonho. Muitas vezes o nosso sonho incomoda mais as pessoas do que a nossa própria vida. E a única forma de acabar com o sonho de uma pessoa que é determinada é matando ela. Então, ele tinha um sonho, na verdade o sonho não era nem dele, ele sonhou. Não que ele desejasse isso. O sonho era muito mais um sonho de Deus do que de José, né? Muito bem, então os irmãos a princípio pensam em matá-lo, no segundo momento falam: não vamos derramar o sangue do nosso sangue, vamos jogar numa cova. Não, vamos tirar da cova e vamos vender para uma caravana de árabes que estavam passando, indo para o Egito. E venderam José. Muito bem. Retornaram para casa dizendo que uma fera tinha comido ele, pegaram a roupa dele, melado de sangue, deram para seu pai ficou em luto muito tempo. José segue sua trajetória. Então o que acontece? Fica lá a família de José segue a trajetória, e eu quero pegar José como exemplo de autoridade. Em nenhum momento houve uma característica assim de poder na vida de José, mas de autoridade. Ele vai trabalhar na casa de Potifar, era um homem importante no Egito. Ele trabalha alguns anos naquela casa. E José era um escravo tão dedicado, tão esforçado. José não reclamava porque estava sendo escravo, não reclamava das obrigações que se tinha que fazer. Ele fazia com tanto amor, com tanta dedicação, que Potifar deu a chave de tudo na mão dele. Ele administrava o dinheiro, ele administrava a casa, ele era uma pessoa de caráter extremamente confiável.
Não havia uma palavra de mentira na boca de José. José era uma pessoa humilde, capacitada, esforçada, senhor das suas emoções e das suas decisões. Não se colocava como vítima. Os anos de trabalho na casa de Potifar, ele criou uma autoridade na casa. Ele mandava na casa e sabia do que tinha na casa mais do que o próprio Potifar. Por ironia do destino, a mulher de Potifar se apaixona por José, quer ter um caso com ele. E José diz, olha, como que eu posso fazer um tamanho mal ao meu Deus? E como que eu posso fazer um tamanho mal ao meu Senhor? Tudo que ele tem está na minha mão, mas você não, você é a esposa dele. Ele mantém sua posição de caráter, de fidelidade às pessoas. Ele era um jovem, ele estava só naquela casa. Agora imagine o seguinte, nós estamos vendo aí, imagine se você que está me assistindo aqui for homem, tá? E se for solteiro. Vamos dar um exemplo aqui, só para a gente comparar a situação de José. Nós tivemos o presidente Temer, quase 80 anos, se eu não me engano. A esposa dele, Marcela, linda, muito bonita, 36 anos. Imagina você trabalhando pro Temer e a Marcela quer te agarrar à força, porque você não dá bola para ela. Como é que seria a sua situação? É só para você imaginar. Quando José sai daquela situação e não quer se envolver com mulher, eu não sei porquê, mas parece que é um pouco comum isso, as mulheres não querem ficar por baixo, a mulher grita e diz que José tentou agarrá-la à força, violentá-la. O Potifar estranha, porque ele conhecia o caráter de José, estranha muito, mas afinal de contas era um escravo e a palavra da mulher dele, ele tinha que ouvir a mulher dele, né? Se fosse verdade, José teria sido morto. Mas como Potifar ainda duvidava, por conta do tipo de caráter de José, mandou ele ser preso na prisão. Lá na casa de Potifar, tudo prosperou, tudo melhorou, tudo cresceu. José era uma pessoa formidável, agradável, competente, eficiente, ao extremo. Ele vai para a prisão. Chega na prisão, ele conquista a confiança do chefe do carcereiro. E ele passa a comandar a prisão, organizar os presos, administrar a prisão. Mais uma vez, uma pessoa de caráter, de credibilidade, de confiança, uma pessoa que você não via mentindo, enganando, querendo derrubar alguém, defraudar alguém. E esse tipo de comportamento gera autoridade. A autoridade que ele tinha era uma autoridade da servidão, da humildade, da credibilidade de caráter, aonde aquela situação colocava, as pessoas levantavam ele. Não era ele que pedia para ser levantado ou impunha uma situação. As pessoas faziam isso com José. Então o que acontece? Lá na prisão, ele também cria autoridade. E revela um sonho do padeiro e do copeiro. Com 3 dias, o padeiro é enforcado, o copeiro volta a servir o rei. E ele diz o seguinte, olha, quando você estiver lá com o faraó, lembra de mim. E o padeiro, o copeiro diz, beleza, eu vou lembrar de você. Só que esse lembrar de você demorou 2 anos. 2 anos. E só não demorou mais pelo seguinte, Faraó teve um sonho que ninguém conseguia interpretar. Ele chamou todos os sábios, todos os entendidos em sonhos, em revelações, em enigmas do Egito, e eles não conseguiram dar interpretação do sonho. E o copeiro então fala, olha, quando eu estava na prisão, tinha um hebreu, um rapaz lá, que interpretou o sonho e deu certinho o que aconteceu comigo, e por isso que eu estou aqui. E aí Faraó manda chamar José. Interessante é o seguinte, aí nós já percorremos aqui, começamos no 37, percorremos o capítulo 38, o capítulo 39, e aí, quando é no capítulo 41, no versículo 14, diz o seguinte, logo saiu José da cova. A prisão onde José estava era uma cova. E aí diz que ele se barbeou, trocou de veste, tomou um banho e foi se apresentar diante de Faraó. Quando ele chega diante de Faraó, ele podia, e Faraó conta o sonho, e dizendo que precisava de alguém para interpretar esse sonho, José podia dizer, é comigo mesmo, sou eu sou o cara, eu interpreto o sonho, você falou com a pessoa certa, sou altamente capacitado
para essa missão. Mas não é isso que ele faz. Ele não está em busca de poder. Ele fala, olha, isso não está em mim. É Deus que dará a resposta de paz para Faraó. Ele reconhece que aquilo, a condição de revelar um sonho, não é dele. A autoridade não é usurpada. A autoridade a gente se conquista pela humildade, pelo fato de reconhecer as nossas limitações, as nossas incapacidades. Ele revela o sonho para Faraó e, depois de revelar o sonho, diz, agora você prepara uma pessoa capacitada, porque o Egito vai ter 7 anos de bonança, 7 anos de miséria, e alguém para administrar isso, para vocês conseguirem passar esses 7 anos que a fome vai ser extrema. E Faraó olha para aquele preso que saiu de uma cova e fala assim, olha, pois quem que poderia ter o Espírito de Deus, a capacidade e a condição mais do que você? Vai ser você. Hoje você vai ser governador do Egito. Você vai ser o segundo no Egito. Você só não vai sentar no meu trono. Vai casar com a filha do sacerdote Potífera, se eu não me engano, tá? Às vezes pode trocar algum nome, mas você vai ser da linhagem real. E a partir de hoje você vai ser governador. Como é que pode isso? O homem de manhã é um preso, é um encarcerado, é um condenado. No mesmo dia à tarde ele se torna governador do Egito. Ele começa a trabalhar, ele começa a se esforçar, ele era querido por todas as pessoas. E 7 anos se passaram muito rápido. Ele não conseguia contar o tanto que ele produziu, o tanto que ele colheu. Deus deu sabedoria para ele porque José era humilde, mas ele era trabalhador, ele era esforçado, ele tinha caráter, ele era confiável. Porque se ele não fosse, como que eu confiar governar um país todo? Um homem que mal ele conhecia. E José foi adquirindo autoridade. E quando é no capítulo 43, os irmãos dele vão lá comprar comida, porque toda a região estava com fome. E ele já tinha vendido, num primeiro momento, para os irmãos ainda não sabiam que era ele, vendeu um alimento e devolveu o dinheiro para os irmãos. E pelo tratamento e a forma que ele se comportava com os irmãos, os 11, sem saber ainda que era José, voluntariamente se prostraram diante dele. Reconheceram a autoridade de José. Não foi uma questão que José impôs, vocês vão ter que se dobrar, vocês vão me pagar pelo que fizeram comigo. Não. José perdoou seus irmãos. José amou seus irmãos. José deu a volta por cima, teve um controle emocional. José era um homem de autoridade. Pelo quê? Pelo trabalho, pela dedicação, pelo caráter, por suportar injúrias, por suportar sofrimento. A autoridade a gente se conquista, a gente conquista ela com tempo, com perseverança, com trabalho, servindo as pessoas, suportando as injúrias, suportando as injustiças, compreendendo, amando, tendo controle emocional, servindo, trabalhando com afinco, com dedicação, ainda que não mereçam. As pessoas olham em nós e reconhecem a autoridade que nós temos, não pela nossa exigência, não pelo nosso diploma, não pela apenas uma capacidade intelectual, mas a forma que nós nos comportamos. Então, a minha dica para você, finalizando agora o vídeo, não busque poder, conquiste autoridade. Você vai ser uma pessoa que vai impactar muitas vidas, vai ser admirado por muitos e com certeza será muito feliz. É um caminho árduo, é um caminho duro, é um caminho difícil, mas você consegue e você pode. Que Deus te abençoe. Um abraço.